Fala rapaziada, já vai deixando logo o like aqui, tô morrendo de sono, já vai arrastando pra cima aí pra poder comprar o meu curso, porque hoje a gente vai falar sobre fisiologia renal. E por mais que pareça que tenha pouca coisa a se falar sobre esses órgãos, na verdade eu acho que a gente está diante aqui de uma equação inversamente proporcional, porque o tanto que eles são pequenos é o tanto de quanta coisa tem para falar sobre eles. Então, para a gente começar, vamos dizer para que eles servem, né? Afinal, não é todo dia que você tá lá na era vitoriana abrindo, violando uns cadáveres e dá de cara com dois caroços de feijão paralelos um ao outro em relação à coluna vertebral e que, bom, são marrons, eu imagino. Bom, na verdade, os rins eles vão ter uma função muito importante, apesar do tamanho. Eu sei que eu estou ressaltando muito isso, tá? Mas vai fazer sentido. E isso porque a função dos rins não é só estritamente a filtração, como a gente costuma acreditar, e a gente até costuma falar sobre isso também desde a época da escola. Na verdade, a filtração, apesar de parecer pouca coisa, já significa muito, porque filtrar é justamente reter substâncias que, por exemplo, são indesejadas em um sistema, de modo que eu tenha a inteligência, a destreza de pegar algo e a partir daquele todo separar dele aquilo que não é útil para mim, ou aquilo que é útil, né, dependendo do filtro. Mas no caso dos rins, é isso que vai acontecer, só que no que diz respeito ao que não é útil, né? Então os rins serão órgãos que vão receber entre 20 a 25% de todo o débito cardíaco que o nosso coração está lá trabalhando. Então, isso significa dizer que os rins vão receber, se não tudo, a maior parte do sangue que flui por todas as nossas estruturas corpóreas. Por quê? Porque todo esse sangue precisa ser filtrado, beleza? O sangue, ele tá o tempo todo servindo como um iFood. Ele tá carregando oxigênio, carregando gás carbônico, carregando alguns íons, carregando solvente, carregando um monte de coisa. E em algum momento, durante uma interação capilar célula, a célula vai passar para o sangue alguma impureza, algum resíduo metabólico de sua respiração celular e o sangue vai ficar sujo. Algumas dessas sujeiras, como a gente já viu em respiratório, podem ser eliminadas brevemente, como, por exemplo, o gás carbônico e os íons bicarbonato. Já outros tipos de sujeira, de metabólitos, eles vão precisar de um processo um pouco mais complexo para serem eliminados. Para serem excretados, melhor seria dizer. E é a partir do momento que esse processo ganha essa complexidade muito maior do que simplesmente exalar gás carbônico que os rins entram nessa jogada. Então eles vão ter a função de filtrar e a partir do momento que eles realizam essa filtração, eles vão estar contribuindo para o que nós chamamos de equilíbrio hidroeletrolítico. Então todo o nosso corpo possui um grande volume de líquidos e como nós o tempo todo estamos vivendo sob condições de alostasia, ou seja, condições que perturbam a homeostasia, nós precisamos de centros regulatórios. Então o rim vai ser responsável por isso. Se os líquidos corporais, obrigado, tamo junto. Se os líquidos corporais, eles estão muito concentrados, ou seja, eu tenho muitos íons nos meus líquidos corporais e tenho pouco solvente ou pouca água ali para poder diluí-los completamente. Então, uma série de mecanismos vão ser acionados no meu rim para que eu preserve a água que eu ainda tenho, para eu não perdê-la, e também, graças ao rim, eu tenho a indução, né, de um processo comportamental como a sede, por exemplo. Né? Então, se eu tenho uma osmolalidade muito alta, se eu tenho muitos íons, muitos solutos e proporcionalmente em relação à quantidade de líquido, eu tenho pouco líquido para um monte de solutos, eu tendo a induzir um comportamento para ingerir água. Eu acho que eu estou me prolongando demais, vamos só focar nessa parte mais inicial mesmo. Então,
Os rins, quando a gente vê eles nesse tipo de corte, a gente consegue identificar alguns segmentos meio diferentes entre si. O primeiro deles, que é a face mais superficial, vista desse ponto de vista aqui, nós chamamos de córtex. Vocês estão vendo que é uma massa um pouco mais branquinha, tá? E logo abaixo dessa porção mais cortical, nós vamos ver algumas estruturas mais avermelhadas e escuras e que curiosamente expressam um formato de triângulo. E é graças a isso que nós vamos chamar essa estrutura um pouco mais profunda, vermelhinha e em formato de triângulo, de pirâmide renal. E o que vai acontecer é que entre o córtex e a medula, mais ou menos numa intersecção entre as duas, é onde nós encontraremos as unidades funcionais dos rins, ou seja, as menores estruturas responsáveis por todo esse processo de filtração. Essas unidades nós chamamos de néfrons. Essa imagem não contempla muito bem os néfrons, mas tem outra imagem nos próximos slides, tá bom? Fiquem tranquilos. Então aqui vocês conseguem ver os néfrons. Parte deles fica no córtex renal e parte deles fica na medula renal. E eles vão participar de todo esse processo de filtração. Bom, aqui a gente está vendo de uma forma mais detalhada o posicionamento dos rins em relação aos músculos, como os pterigóides aqui, eu não sei, é o psoas maior, tá? Psoas maior, eu falei o nome aqui, por favor não me cancelem, professores ou pessoas da ciência, socorro. E aqui nesse corte a gente consegue ver, ao contrário do outro, como que o fornecimento e o suprimento vascular vai chegar no rim. Então você verifica a artéria renal, entra nessa porção mais central, medial do rim, e ela começa um processo de ramificação até margear as pirâmides renais, olha só. E aqui elas vão sofrendo mais ramificações e ramificações e ramificações, a ponto de que essas ramificações contemplem os néfrons. Olha só, aqui eu tenho um néfron, e isso aqui é justamente uma ramificação daquela artéria, que ao chegar às proximidades desse néfron, ela já se ramificou de uma tal forma que agora nós não vamos ter mais uma artéria renal, né? Nós teremos uma arteríola, teremos arteríolas, tá bom? E essa relação íntima aqui entre, por exemplo, néfrons e arteríolas vai ser muito importante para o processo de filtração, beleza? Então aqui, como vocês estão vendo, a gente tem o néfron e a gente vê ele de uma forma mais aberta nessa imagem, tá bom? Então logo de cara o que a gente consegue identificar é que nós estamos diante de uma rede tubular. Tem essa dilatação aqui, parecendo uma cabeça de um espermatozoide não sei se essa analogia funcionou bem, mas tem essa dilatação aqui que nós chamamos de cápsula de Bowman, ou seja, ela é oca por dentro. Oca porque nesse espaço da cápsula de Bowman haverá uma estrutura chamada de glomérulo. Eu não sei se dá para observar bem mesmo nessa imagem, mas dentro da cápsula de Bowman nós vemos um glomérulo, que nada mais é do que uma pequena rede de capilares. Capilares esses que aferiram aqui na cápsula graças a uma arteríola, que aqui nesse caso ela está seccionada, tá? Mas aqui há uma arteríola aferente que vem das suas ramificações e afere na cápsula de Bowman. Aqui a arteríola dá lugar a capilares, depois esses capilares que se comportam de uma maneira glomerulosa, emaranhada, parecendo um bolo de linha todo amassadinho, ele efere da cápsula de Bowman numa arteríola que nós chamamos de arteríola eferente, tá? E basicamente essa junção íntima aqui, esse relacionamento, essa relação que não é tóxica, mas quer dizer, tecnicamente seria, porque essa estrutura aqui vai receber as toxinas do corpo, enfim, essa relação íntima entre o glomérulo e a cápsula é que vai permitir que as impurezas do sangue sejam
filtradas. Processo esse que se chama filtração. Eu acho que eu já dei um spoiler até, inclusive. E esse processo vai acontecer, vai iniciar nessa estrutura aqui, nessa relação entre cápsula de Bowman e capilares, que nós vamos chamar de corpúsculo renal. Então aqui, nessas outras imagens, vocês conseguem ver um outro acontecimento interessante. Dá para perceber que esses néfrons, eles são muito irrigados. Esse irrigamento aqui é promovido por capilares, ao invés de arteríolas, por exemplo. Capilares esses que nós chamamos de peritubulares. Peri lembra periferia, né? Na margem. E tubulares são túbulos, então são capilares que estão na periferia desses túbulos amarelos aqui, que são os túbulos que fazem parte do componente tubular do néfron. Muito obrigado de novo, preciso me lembrar de ajustar o tempo de resistência, o tempo de duração de tela, mas dá para perceber que esses capilares são importantes porque todos esses capilares peritubulares aqui serão ainda mais ramificações dessa arteríola eferente. Então lembram que eu falei há alguns minutos atrás que aquela artéria renal lá do slide anterior, ela vai se ramificando. Aí quando ela chega perto do néfron, numa arteríola aferente, ela vem e entra na cápsula, e a arteríola dá lugar a capilares, e depois esses capilares saem da cápsula numa arteríola eferente. Essa arteríola eferente segue trajeto, margeando esses túbulos. E aí, a partir do momento que esse margeamento ocorre, ela vai se ramificando e deixando de ser uma arteríola a ponto de ser capilares, né? Então, capilares peritubulares. Eles estão aqui próximos justamente por uma série de consequências que vão ajudar o processo homeostático, mas que são muito complexos agora, vamos deixar para depois. Bom, então aqui é só para fazer uma análise um pouco mais esmiuçada, vai, não que eu seja fã dessas esmiuçações, eu não sei se esse termo está correto, mas então vamos analisar de uma forma um pouco mais prática como que todo esse néfron aqui ele vai se dispor, tá? Então, essa estrutura aqui vocês sabem bem, que é a cápsula de Bowman, que se associa com o glomérulo, né? E juntos esse sistema, essa equação aqui forma o que nós chamamos de corpúsculo renal. Não vou escrever, tá? Você escreva aí, muito obrigado. E depois que essa estrutura usada para canalizar e filtrar o componente líquido do sangue, o plasma nesse caso, toda essa substância líquida, que nós vamos nomear como filtrado, vai seguir um trajeto parecendo o túnel da alegria, literalmente isso. Então esse filtrado começa a percorrer uma rede de vasos que nós chamamos de túbulo proximal, né? Proximal porque estão próximos da cápsula de Bowman. E aí, depois desses retorcimentos, nós vemos que essa série de túbulos cai num processo que nós chamamos de ramo descendente, né? Porque descende, ramo descendente do quê? Da alça de Henle. Então aqui nós temos uma alçazinha, né? Antes dessa alça tem um decaimento aqui e após essa alça tem um levantamento aqui, né? Então nós vamos consequentemente chamar de ramo descendente e ramo ascendente. E aí o filtrado, que até aí já passou por algumas modificações, descende pelo ramo descendente da alça de Henle, passa propriamente pela alça de Henle e começa a subir pelo ramo ascendente da alça de Henle. Meu Deus, até eu repetir isso várias vezes eu vou cansar desses vídeos. E aí, finalmente, o nosso filtrado vai passar por uma outra série de contorcimentos de vasos que nós chamamos de túbulo distal. Distal, adivinha, porque estão distantes lá daqui, ó, do corpúsculo renal, beleza? E aí, ok. Do túbulo distal, esse filtrado chega ao ducto coletor, que finalmente vai
unir, né, com vários outros ductos coletores de vários outros néfrons, né, porque eu esqueci até de mencionar que cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, então esse ducto coletor junta o líquido de vários outros tubos coletores e tudo será encaminhado para a bexiga urinária. Beleza? Então, nessa imagem, que é basicamente muito semelhante à anterior, nós vamos entender o porquê raios o néfron tem essa série de vasinhos, tipo assim, que se contorcem, depois sobem, depois descem, depois sobem de novo e depois descem de novo, ao invés de ser meio que tipo um glomérulo e uma cápsula e vai direto aqui para um ducto coletor e vira xixi. É por isso que existe essa imagem. Inclusive tá uma garrancheira terrível aqui, me perdoe. Bom, o que vai justificar toda essa organização aqui, né? Porque vocês me perdoem, mas eu vou meter o louco mesmo. Nada é por acaso, né? Então, o que justifica toda essa organização aqui é justamente para acomodar os mecanismos que vão acontecer dentro desse néfron. Eu estou me referindo, senhoras e senhores, a 3 grandes mecanismos que irão acompanhar o filtrado, o líquido filtrado, ao longo de seu trajeto até se transformar em urina. Senhoras e senhores, esses 3 processos que eu estou mencionando a vós outros são, respectivamente, a filtração, processo que vai acontecer entre essa associação aqui de cápsula de Bowman e glomérulo, e por isso vocês veem uma seta indicando a direção desse fluido, ou seja, ele está entrando na rede tubular, e F no meio dessa seta, porque é a inicial do nome filtração, ok? Depois que esse processo ocorre, nós vamos para o segundo nível, aliás, para o segundo tipo de fenômeno que vai acontecer com esse líquido que foi filtrado. E nós chamamos ele de reabsorção, como está representado nessa setinha verde com a letra R. Então, o que vai acontecer na reabsorção, eu não sei se ficou fácil de entender por causa da direção da setinha, mas eu vou explicar. O que acontece durante a reabsorção é, basicamente, a passagem de solutos, ou seja, íons, por exemplo, e solvente do lúmen desses túbulos, do interior desses túbulos, de volta para o sangue, né? Agora vocês veem por que é importante ter esses capilares peritubulares aqui, olha só. A arteríola eferente sai e aqui vem os capilares, entendem? Nem tudo que é filtrado lá no final vai virar o xixizão que você mete lá no banheiro, entendeu? Até porque eu já vou até dar o spoiler, cerca de 180 litros de líquido são filtrados por dia nos nossos rins. E se tudo que fosse filtrado, meu nobre, se transformasse em xixi, você seria o capitão urina, entendeu? Você não ia sair do banheiro. Nós seríamos seres que praticamente viveríamos conectados a sondas vesicais 24 horas por dia, porque é inviável você urinar 180 litros de líquido por dia. Aqueles galões de água que fica na sua casa tem 20 litros. Aqueles galões enormes e pesados. Imagina 180 litros, é água, é líquido pra caramba. Ou seja, o que justifica o fato desse líquido filtrado ser 180 litros, mas a gente não urinar 180 litros, é porque esse líquido, que em algum momento foi filtrado, deixou de fazer parte da urina. E o que vai marcar isso é o processo de reabsorção. Então, por exemplo, algumas substâncias, elas podem ter sido filtradas, né? Nós vamos ver mais posteriormente o que vai favorecer essa filtração. Mas, digamos que o sangue está chegando aqui, né? E aqui no vaso sanguíneo está vindo o sangue e o plasma, que é a porção líquida. E aqui, graças à espessura, né, bem fininha dos capilares, promove eita, esqueci, fugiu, me desculpa, eu tô morrendo de sono, essa membrana, né, a membrana dos capilares é bem fininha,
E aí o que vai acontecer? Algumas substâncias são filtradas, elas conseguem passar do vaso sanguíneo para o interior desses túbulos aqui. Porém, algumas substâncias que conseguiram passar, que conseguiram ser filtradas, elas não poderiam estar aí não, doido. Elas são importantes demais, tipo a glicose, por exemplo. Como é que tu tem ATP sem glicose, Major? Tu precisa de glicose, cara. Então a glicose ela pode acabar sendo filtrada realmente, mas ela precisa voltar para o sangue, porque ela não deveria estar aí, entendeu? Essa aí é só para os degenerados, tá? Ficou meio pejorativo falar assim, ok? Mas é literalmente isso. São coisas que não prestam para o metabolismo de degenerados. Então, é por isso que mecanismos como, por exemplo, a reabsorção vão atuar mesmo após o líquido já ter sido filtrado. Tá? Então, o que acontece na reabsorção, como é óbvio de se pensar depois do que eu falei, é que alguns solutos que estavam nesse líquido que foi filtrado vão simplesmente retornar para a corrente sanguínea. E o que é interessante pensar é que, conforme esses solutos forem voltando para a corrente sanguínea, consequentemente, por osmose, parte da água que também está nesse líquido filtrado aqui dentro do túbulo também vai para o capilar peritubular. Por quê? Porque a partir do momento que eu mando um monte de soluto de volta para o sangue, eu gero um gradiente osmótico. Aqui tem mais soluto do que aqui. Então a água tende a ir para onde tem mais soluto, né? Então eu acabo, durante a reabsorção, eu posso simplesmente reenviar soluto para a minha corrente sanguínea e também reenviar água, né? É tanto até que isso justifica, por exemplo, o porquê nesse ponto aqui, logo depois que ele é filtrado, esse líquido filtrado tem 180 litros por dia, e aqui nesse ponto, olha só, depois de ter passado pelo processo de reabsorção, a característica desse líquido, olha só, é só 54 litros por dia. Ou seja, parte do volume voltou. Parte do volume não faz mais parte do líquido original que foi filtrado. O que nos induz a pensar que parte dessa água, desse volume de líquido, foi reabsorvido. E o último dos 3 processos que vão acontecer no néfron, né, confluentes e harmoniosos para esse processo de filtração, é o que nós chamamos de secreção. Que eu não vou me estender muito em relação a isso, porque é literalmente o oposto. Então eu tenho algumas substâncias, certo? Que mesmo após ter interagido com essa membrana aqui capilar cápsula, não conseguiram ser filtradas por algum motivo, seja porque são moléculas grandes demais, ou simplesmente por motivos que não quiseram, ou alguma conformidade fisiológica que eu desconheço, porque eu estou fazendo graduação e não PhD. Essas moléculas, elas acabam posteriormente aqui da corrente sanguínea, vindo em direção a esse túbulo e se juntando ao líquido que foi filtrado e está aqui dentro. Isso vai acontecer, tá? Olha só, vamos para o exemplo que eu falei aqui agora alguns segundos atrás. Percebam que quando o líquido é recém-filtrado, ele tem 180 litros por dia de volume. E dentro desses 180 litros por dia de volume, eu tenho uma osmolalidade de 300 miliosmol. Porém, mais tarde, ao longo desse túbulo, quando o processo de reabsorção ocorre e eu lanço fora volume de água, ó, dá pra ver que tem 54, dá pra ver que reduziu, mas se vocês olharem, a osmolaridade aqui continua a mesma, 300 miliosmol. Por que isso acontece? Por causa do processo de secreção, por exemplo. Então, enquanto na reabsorção eu envio de volta para a corrente sanguínea, por exemplo, soluto e água, na secreção eu pego o soluto da corrente sanguínea e envio para cá, de volta. E aí, esse processo se equilibra. Por isso que a miliosmolaridade desses filtrados estão proporcionalmente iguais, 300 e 300, tá?
Então, esse processo segue, vocês observam que a reabsorção vai acontecer em outros segmentos desses túbulos, bem como a secreção também acontece, e para cada pedaço desse tipo de acontecimento aqui, a gente vai ter que falar bem esmiuçadamente. É meio chato, né? Eu sei, mas é a vida, né? Nós precisamos estudar e eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto.